Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com o óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar. Vocês que estão aqui no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, eu tenho certeza que vocês, ao subirem aqui, viram que a luz do dia, o céu, o contorno do verde está horrível, né? Está muito feio. Sejam muito bem-vindos, você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal no YouTube e Instagram Mãe Piedade. Também seja muito bem-vindo. Terei que moderar um pouquinho na minha fala, no modo de falar, por uma questão mais específica de um procedimento, mas nada que impeça de nós falarmos o suficiente e o necessário a partir da palavra que norteia a vida de todo aquele que crê em nosso Senhor Jesus Cristo e crê de fato e se deixa orientar por Ele. Orientar por Ele porque nós não nos aproximamos de um espetáculo. Nós não nos aproximamos de alguma coisa que chama somente a atenção. É comum vermos pessoas que buscam nosso Senhor Jesus Cristo, ou talvez nem estejam buscando Jesus Cristo, na verdade estejam buscando Deus. Um Deus qualquer que atenda suas expectativas. Um Deus que não tem nome, não tem cor, não tem braço, um Deus que não se compromete, na verdade, um Deus que deseja simplesmente receber de nós aquilo que temos a oferecer como troca, um mercador. Buscam a Ele, e como no mercado o que conta é a propaganda e o marketing, se aproximam de uma ideia ou de alguma coisa que lhes favoreça, e muitas vezes menos de quem realmente é salvação e vida. Porque salvação, ela não é algo que se concretiza daqui a um tempo. A salvação é algo que acontece agora. A partir do encontro com Jesus Cristo e aderindo, caminhar com Ele, a vida nova começa agora. No encontro que tem perpetuação de um compromisso. Hebreus, em sua homilia, vai dizer ao povo: vós não vos aproximastes de uma realidade palpável. Não foi de fogo ardente, escuridão, trevas e tempestade, som de trombeta e voz poderosa. Vós não vos aproximastes de alguém que buscava chamar a atenção ou atemorizar. Ao ponto que um dos momentos nos quais o Senhor se aproxima de seu povo e se aproxima de tal modo mostrando sua glória, sua graça, que leva Moisés a dizer: eu estou apavorado e com medo. Não é esse o tipo de relação que o Senhor nosso Deus deseja realizar em nós, em seu Filho Jesus Cristo. Nem do medo e nem do pavor. Não é à toa que ele deixou de se manifestar e de se apresentar escandalosamente. Num tempo, poderia até significar muito para dizer a sua força, mas na verdade ele se aproxima de nós como um Deus vivo, comprometido conosco, em traços de sutileza e gestos tão ternos, mas tão comprometidos. Ele se aproxima de nós, oferecendo-nos a salvação e mostrando-nos a riqueza do que realmente significa cada dia e cada momento.
Jesus Cristo é aquele que se aproxima de nós de modo mais eloquente. Mais eloquente até do que o sangue. Ele se apresenta diante de nós e em nós, num compromisso simples de permanecer conosco até ao inferno, como disse Teresinha do Menino Jesus. Sim, é isso que eu disse. Teresinha do Menino Jesus, em um determinado momento, ela, em sua aspiração pelo amor que cativava seu coração, faz uma pergunta: Senhor, se me amas tanto, estarias comigo até mesmo no inferno? É estranho, porque o inferno não é a ausência total de Deus? Como então o Senhor poderia estar ali? E a resposta é simples. Se realmente soubesseis o quanto vos amo, saberíeis que até no inferno estaria contigo. Ora, então, mas por que estaríamos no inferno? Aí vem uma reflexão simples. Porque o inferno é o desviar o rosto do Senhor nosso Deus. É deixar de olhar para Ele, deixar de ficar com Ele, de caminhar com Ele. Então, o Senhor nosso Deus, no seu sangue, na sua doação, é mais eloquente porque o seu amor, ele é estendido a nós e permanece conosco mesmo quando nós o rejeitamos. A diferença é se nós acordaremos e o acolheremos. De tal modo, então, não é do espetáculo que nos aproximamos. E quem quiser se encontrar com Jesus Cristo no meio do espetáculo, talvez perca muito tempo. Porque no fundo, o espetáculo pode encher os olhos, mas com o tempo dá um cansaço, um vazio no peito. Basta ir a um evento grandioso, cheio de pirotecnia e luzes. Podemos nos divertir nos shows, mas depois o silêncio é o que realmente nos satisfaz. Recordemos, pois, como diz o Salmo, a bondade do Senhor em meio ao templo. Mas qual templo? Recordemos a bondade do Senhor nosso Deus, que fez de seu povo um templo. Essa característica não há quem possa tirar de minha cabeça e nem mesmo desviar do fundamento de que todo templo só é templo por causa do povo que se faz templo. O Senhor habita no meio do seu povo. Não é à toa que no próprio Evangelho de Mateus, Jesus vai dizer: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Estar no nome dele significa mergulhados na sua pessoa, motivados somente por ele. A amizade é pequena, a pirotecnia não é nada, mas o que importa é ele. É como quando a gente chega em casa e tem um bebê e a gente simplesmente só quer ir ver aquela criança que está dormindo. Só de vê-la já se enche de alegria. O Senhor faz de nós o seu templo. E quem não se reconhece também como templo, dificilmente reconhecerá a grandeza daquele que se faz presente na sua vida. Lamento dizer isso, mas é fato. Ser templo, numa dinâmica simples de acolher ao Senhor na sua sutileza e na sua constância, e levá-lo aonde quer que nós possamos ir. Eis aqui um outro problema que enfrentamos. É que nós achamos que Deus é simplesmente alguém no qual nós buscamos. Achamos que Jesus Cristo é uma companhia para os momentos que nos interessam, e não para todo instante. Quando um homem e uma mulher se amam, se acariciam,
e vivem a riqueza do que significa o amor que Deus deseja comunicar àquele marido ou àquela esposa, e se entende como sacramento, como presença do Senhor nosso Deus para o seu esposo, até mesmo o momento mais íntimo de ambos, o Senhor está presente. Quando nos debruçamos sobre alguém e estendemos a nossa mão, o Senhor está presente. Quando exortamos e alertamos com seriedade para que o caminho a ser percorrido por alguém seja coerente com a dignidade que ele tem, e todos nós temos uma dignidade inigualável, o Senhor está presente. Quando mantemos o silêncio comprometido e sério, sem dizer nada para não criar confusão, mas comprometidos em fazer com que o bem aconteça, o Senhor está presente. Quando estamos sozinhos e nos sentindo, inclusive, largados pela história, o Senhor se faz presente. Aonde quer que estejamos, o Senhor se faz presente. Porque Ele não nos acompanha simplesmente pelo que vamos fazer, mas por quem nós somos. Aqui me permitam a dinâmica do que escutamos no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 7 a 13, é bem emblemático para isso. Porque Jesus manda os seus discípulos 2-2. Lembremos-nos que no Evangelho de Mateus, ele havia dito, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Enviá-los 2-2. Significa que esses dois precisam estar unidos em Cristo. E unidos em Cristo, perceber-se como extensão de Cristo. Eles são enviados por Ele para uma missão específica. Ele dá a eles um horizonte claro. Qual é esse horizonte? Ele os envia 2-2 para estarem aonde Ele próprio deveria estar. Não se preocuparem em levar nada, mas preocuparem-se em estar nele. Vejam de todas as indicações, o mais importante é essa. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda, quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. A parte mais importante é essa. Quando se sabe a importância do que foi se fazer, não se tem tempo para lamentar. Faça o que é necessário. Não ficar lamentando porque não vos acolheram, mas cumprir a missão de continuar a caminhar. Mas os dois estão caminhando em nome de quem? Na missão dada por quem? Para quê? Tristemente, durante muito tempo percebemos, ou foi falado, que a missão de todo cristão é simplesmente ir a alguns lugares estacionalmente, em alguns momentos, e falar de Jesus Cristo. E se perdeu a riqueza de que o viver cristão é uma missão. O ser discípulo de Jesus Cristo é uma missão. É cumprir uma tarefa que nos foi dada. E se alguém que nós amamos nos pede alguma coisa, essa coisa fica na nossa cabeça. É como quando, eu me lembro disso, hoje em dia não se deve ter tanto isso, porque as pessoas estão tão preocupadas em satisfazer os desejos dos que pedem alguma coisa, principalmente dos filhos e dos netos, que perde-se, inclusive, a riqueza do esperar e da surpresa. O menino pede um carrinho elétrico, ele ganha um carrinho elétrico. Ele pede uma maçaneta, ele ganha uma maçaneta. O que ele pede, ele ganha. É uma crítica que faço no tempo atual. Mas antigamente era muito interessante, nós pedíamos alguma coisa e os pais não podiam comprar. Então, aquele ficava guardado na memória. Eu pedi, mas não pude ganhar. Passado um tempo,
depois que se juntava o dinheiro, provavelmente, o pai e a mãe chegavam ou o pai e a mãe, ou geralmente os dois, né? Porque na minha época, no meu tempo, quando os meus cabelos eram mais pretos, era o pai e a mãe que faziam as coisas juntos. Não havia disputa de afeto dos filhos. Até porque, onde um reino está dividido, com certeza não sobreviverá, principalmente os filhos. Ele, então, chegava, o pai e a mãe entregavam aquele presentinho, que era exatamente o que se tinha pedido. E aí a surpresa, a festa, brincava-se com aquilo e guardava-se com tanto carinho. Hoje ainda eu tenho alguns presentes que recebi de meus pais, guardados no meu escritório e que ninguém põe à mão. Aqui, quando se tem um pedido de alguém que se ama, ainda que não se possa fazer no momento, busca-se um jeito de realizar aquilo ou então de ofertar alguma coisa que seja mais significativa. O presente pode até não vir, mas a companhia nunca deixa de ser agradável. Pois bem, parece que estou dando volta sem sentido, mas não. Um problema no tempo presente é que nós nos preocupamos a oferecer a Deus e a pedir de Deus algumas coisas. E achamos que aonde tiver o espetáculo, ali será o melhor lugar para se encontrar com Deus. Lê do engano. Porque quem realmente caminha com a gente e ama a gente, não faz espetáculos. A sutileza do amor de um esposo e a sutileza do amor de uma esposa se mostra em instantes e compromissos, como também o amor por filhos e dos filhos para com os pais e para com os netos. É nas coisas simples, não nos espetáculos. E daí então, a motivação cultivada por gestos ternos de compromisso fazem com que aquilo que foi pedido, aquilo que foi orientado tenha peso. Ora, ninguém guarda de seus pais a seguinte orientação: não pegue aquilo que não é seu, simplesmente porque é um crime. Geralmente não se lembra disso. Eu aprendi daquela pessoa que a gente não pega o que é da gente, não é da gente. Ela me instruiu e ela mostrou o que é a riqueza de viver. Então, meus caros, o que quero dizer e digo explicitamente agora: se nós não nos aproximamos e não seguimos Jesus Cristo, na certeza do compromisso que Ele tem para conosco, e como uma resposta ao amor que Ele tem para conosco, tudo o que fizermos vai valer de nada, porque será exatamente como um espetáculo de um show que chamará a atenção de números. Mas com o tempo, passado o tempo, enjoa, cansa e as pessoas só querem o silêncio da distância. Será que não é isso que nós buscamos ultimamente? Muitos buscam espetáculo, não buscam a companhia. Jesus se ofereceu como companhia e companheiro, não como um promotor de eventos.